Olá, bom dia a todos. Eu sou Frederico Humber, estou aqui para fazer a apresentação de resultados da Agri Brasil do quarto trimestre e do ano de 2024. Então, muito bom dia. Vamos começar aqui a apresentação, esperando só algumas pessoas entrarem. Deve esperar uns 2 minutinhos só para o pessoal entrar, para a gente começar a apresentação. Bom, vamos lá, vamos começar então. Bom dia a todos. Eu sou o Humber, estou aqui para apresentar resultados de 2024 do quarto trimestre da Agri Brasil. Então, a gente tem dentro dessa agenda uma apresentação de cerca de 30, 40 minutos. A gente tem 5 tópicos para discutir. O primeiro são os destaques financeiros, o preço de mercado, o desempenho financeiro. Depois vamos falar um pouco do teste, afinal, nós temos 50% de participação, e o desempenho financeiro operacional geral. Então, basicamente, o ano de 2024 foi um ano marcado por muitos recordes históricos e positivos. Então, foi um ano muito bom para nós. Graças a Deus, a gente, eu acho que toda essa trajetória que a gente vem construindo ao longo dos anos, com o conceito de ser uma empresa de logística, tendo como o trade, uma exportação, uma maneira de aumentar os nossos volumes dentro da logística que a gente trabalha, e dentro de riscos muito calculados, pouca exposição a crédito, se mostrou muito consistente, e agora que a gente está completando 10 anos, em mais alguns meses, tem se mostrado talvez muito resiliente, e um modelo correto, talvez, da gente dar sequência para o futuro e visando a nossa expansão. Então, em termos de números, a gente vai atacar esses números, mas a gente bateu recorde de volumes de 2,7 milhões de toneladas, recorde de lucro bruto de quase 120 milhões, recorde de EBITDA com mais de 90 milhões de EBITDA só na Agri Brasil, recorde de lucro líquido com 27 milhões, e tudo isso dentro de um cenário, dentro de um ano que não foi tão positivo para as empresas de exportação, até para os portos. Lembrando que ano passado nós tivemos uma quebra na safra de soja de quase 10 milhões, nós tivemos uma quebra na safra de milho e, com isso, uma quebra nas exportações esperadas ou nas exportações efetivas, que diminuíram quase 10, 15 milhões de toneladas. Um cenário de farmer selling devagar devido à queda de preços. Então, o setor de exportadoras e setor de portos, enfrentou uma série de desafios e, mesmo assim, a gente conseguiu superá-los e entregar resultados, recordes muito positivos. Para 2025, a gente, números fresquinhos, espera-se uma safra recorde de mais de 170 milhões de toneladas de soja, de mais de 140 milhões de toneladas de milho. Esses são números recentes do Rally das Safras, da Agroconsult, da semana passada. Então, safras muito grandes que exigem muita exportação e, com isso, muita utilização de portos, onde a gente está investido, e utilização de empresas exportadoras. Então, temos essa expectativa muito otimista para 25, ainda melhor do que 24. Em relação ao teste, a gente também teve uma marca histórica o ano passado, foi o primeiro ano cheio de exportação de grãos, então de janeiro a dezembro.
E nós tivemos um volume de mais de 2,2 milhões de toneladas, um recorde de 130 milhões, quase 130 milhões de EBITDA, volumes recordes também de aço, aço importado, enfim, onde a gente, sendo um terminal multipropósito, a gente consegue ultrapassar esses problemas de tempo ou de frustração de safra com mais tranquilidade. Então, para 25, a gente vê um grande otimismo. Nós vamos ter anos cheios de safras de grãos. Lembrando que grãos seria sempre a melhor margem dentro do TESC. E com isso, a gente espera volumes recordes de exportação através do TESC. Além do que, a gente também espera uma revisão, no segundo semestre, a gente tem uma revisão de tarifa de elevação que pode ainda melhorar ainda mais os resultados. E o contínua demanda para descarga de aço dentro do contrato principal que nós temos, de aço nacional, com a ArcelorMittal, e também a contínua demanda para aço importado, além de outros produtos para importação. Então, avançando aqui, colocando os destaques, tanto na Agri Brasil quanto no TESC, uma série de recordes. Lucro bruto no ano de 24, a gente teve um trimestre muito forte, né? Nós vimos um semestre mais fraco, o primeiro semestre de 24, tivemos um trimestre, terceiro tri já mais forte, e o quarto tri muito forte. Isso ocorre com uma certa regularidade na Agri Brasil, termos trimestres, ou termos segundo semestre mais forte que o primeiro. Lembrando que a gente ainda tem um viés muito milheiro, e a safra de milho ela vem no segundo semestre. Então, não é novidade, a gente já teve essa recuperação e esse volume, esse lucro em outros anos também, muito baseado no segundo semestre. E apesar da safra de milho ela ter sido menor e uma exportação menor, devido à grande safra de soja, a gente viu um volume, a gente conseguiu fazer um grande volume de exportação no último trimestre, justamente para abrir espaço, para limpar armazéns, para poder armazenar a safra de soja que estava entrando. Então, tivemos volumes recordes aí de exportação de milho no final do ano, e no primeiro ainda que entrou um pouquinho em 2025. Com isso, a gente bateu o nosso recorde de EBITDA em 24, com 90 milhões, ou seja, 50% acima do ano anterior, que já tinha sido muito bom, com 60 milhões, e um lucro líquido também recorde de mais de 27 milhões. Dentro do TESC, a gente também teve volumes recordes, e isso gerou lucro bruto recorde também, lembrando que dentro do TESC a gente fez o primeiro ano completo de grãos é a melhor margem para o terminal. Nós tivemos um EBITDA de 130 milhões no ano de 24, e isso corrobora muito com a nossa tese de sermos mais uma empresa de logística do que uma empresa exportadora. Então, a gente já tem uma margem nítida praticamente 2/3, ou 60% vindo direto do terminal, e 1/3, um pouco mais, vindo da trade, que está ali para poder estimular ou tentar buscar margens adicionais à margem estrutural do terminal. Lembrando que na Agri Brasil a gente tem uma margem estrutural baixa, margem EBITDA de 4%, algo assim, enquanto que no TESC nós temos cerca de 50% de margem estrutural. Então, começando por Agri Brasil, a gente teve o principal aumento da parcela de soja, ou seja, a gente saiu do ano passado de 23 de 1.400.000 de toneladas para 2.700.000. A soja aumentou drasticamente. Isso também foi normal, porque o TESC está numa região, primeiro semestre do TESC é basicamente soja. Então, fizemos um volume de 300 mil de soja,
semestre, e no segundo semestre, basicamente, milho, além de alguma parcela de mercado interno. Então, a gente já tem um equilíbrio também, que a gente imagina nos próximos anos, de volumes entre soja e milho, apesar da gente ser melhor no milho, a gente tem uma exposição à soja importante por estar investido no terminal, uma capacidade importante de exportação de soja, principalmente no primeiro semestre, que é o produto que nós estamos exportando por agora, e dependendo da movimentação do produtor, desse ano, a gente pode seguir exportando até agosto, setembro. Quanto à receita líquida, nós tivemos um acréscimo de receita líquida. Por critérios contábeis, esse acréscimo é de apenas 5%, de 2 bi e 100 para 2 bi e 200, mas considerando bases comparáveis, nosso faturamento iria para 4 bi e 700. Então, tem um volume muito maior, nós estamos transacionando um volume muito maior de receita. E vamos falando, então, dentro da soja, a China é sempre um destaque, a China deve ter representado por 70% do nosso volume total, continua muito grande, comprador, e talvez mais pujante ainda pós-Trump, veremos o que acontece esse ano. E já no milho a gente tem essa vocação de segundo semestre, onde foi distribuído para vários mercados, mercado do Meio Oriente, Ásia principalmente, mas ainda teve uma parcela de 12% do volume total. É interessante que essa parcela de mercado interno ela acaba sendo representativa, principalmente em mercados em anos que a safra é menor, onde a gente busca arbitragens entre estados e passa a conta da exportação pior e a gente busca melhores oportunidades em mercado interno. E como vocês podem ver aqui nesse slide do meio, nessa figura do meio, o volume de soja cresceu exponencialmente, de 200 mil para 1 milhão e 300 mil, já esperado por, de novo, ter sido o primeiro semestre de soja, lembrando que o TESP granel começou em julho de 23. Então, o primeiro semestre de 24 foi a primeira oportunidade que nós fazemos soja, que foi feito ano passado. Quanto ao lucro bruto, a gente tem uma margem que aumentou, quer dizer, aumentou porque a gente teve mais exposição ao DESC também, então a margem de 6,5% foi para 7,5% de margem de lucro bruto. Então, saindo do quarto trimestre de 23, que já tinha sido boa, de 27 milhões, para uma margem recorde de quase 60 milhões no quarto trimestre de 24. E uma margem dentro do ano, anualizando essa margem, uma margem que foi de basicamente 90 milhões para 120 milhões, então um acréscimo de 35% de margem de lucro bruto, sempre visando, sempre tendo um apelo de risco direcional muito defensivo, né, ou sem risco direcional, uma operação muito redeada, tentando minimizar riscos. Claro que mesmo minimizando, nós temos uma certa exposição, mas nós tivemos uma grande vantagem em relação aos outros exportadores, que foi a de não ter tomado take-or-pays de ferrovia ou de hidrovia, devido ao grande volume que nós temos com o TESC, que é 100% fornecido de caminhão. A gente resolveu não tomar esses riscos, foi uma decisão muito acertada o ano passado. Quem tomou esses riscos de take-or-pay acabou sofrendo demais, porque a safra teve uma frustração, então teve um prejuízo muito grande na performance desses contratos. Então a gente conseguiu melhorar nosso
volumétrica de lucro bruto de 90 para 120 e melhoramos a margem de 4 para 5,5%. Em relação à EBITDA, que é a nossa principal ferramenta de análise, a gente teve uma margem EBITDA do quarto tri muito alta, também muito forte, subindo de 4,5% do tri do ano anterior para 6%, e dentro do ano a gente sobe de 2,8% para 4%. Quem nos segue há mais tempo lembra que eu sempre tenho buscado uma margem EBITDA combinada, eu sempre falava quando a gente fez um investimento no TESC, há quase 5 anos, de que a nossa margem como exportadora dificilmente ia melhorar de 2%, entre 1,5% a 2,5%. Essa margem é muito difícil de melhorar, principalmente com o nosso posicionamento e aversão a risco. Mas com o TESC, que carrega uma margem de 50% EBITDA, perfaz uma margem blended já de 4,1%, ou seja, uma margem muito melhor. Então, a gente busca chegar até 5% de margem. Isso daria uma posição estrutural muito melhor. Em relação ao lucro líquido, a gente teve um acréscimo no quarto tri de 20 para 27 milhões de reais, e no ano a gente passa 23 de novo, lembrando que dentro do nosso balanço nós carregamos quase 20 milhões de efeitos não caixa, que são efeitos de depreciação. Então, o ano de 23 foi um ano muito bom, mas levando em consideração todos os aspectos não caixa e custos financeiros da aquisição e da operação, nós tivemos um lucro de apenas 1,2 milhão em 23, e em 24, apesar de continuar com esses custos financeiros e o custo da depreciação, a gente conseguiu entregar um resultado líquido de 27 milhões. Então, extremamente satisfeito com essa entrega de 24. Dentro dos nossos destinos, então esse aqui é o mapa de destinos, a Ásia e o Meio Oriente, Norte da África, representam a grande parcela da nossa distribuição, lembrando que a maioria das nossas vendas são FOB, ou seja, a gente vende posto navio do comprador aqui no Brasil. Então, esse mapa ilustra apenas aonde que nossos clientes levam, para onde que eles levam o produto, e uma grande atuação do próprio Brasil. Então, o mercado interno no Brasil, como eu disse, em safras menores, a atuação de mercado interno se torna mais importante. Em safras maiores, geralmente, ela é menor. A porcentagem deve cair em 25%. A Ásia, grande destaque para a soja, e a Ásia e o Meio Oriente e Norte da África, grande destaque para o milho. Nesse ano, nossos principais clientes foram a CJ da Coreia, a Cargill, a CND, é uma empresa de Xiamen, uma grande trade chinesa, que fatura mais de 100 bi, a COFCO, fizemos grandes contratos com a COFCO International, a Seara, dentro do mercado interno, por exemplo, a JBS, e a Voestalpine, que é uma trade em Suíça, uma trade austríaca, desculpa. Mas também é importante mencionar que continuamos muito focados em exportação. 88% do nosso volume é distribuído para exportação. E dentro do nosso mapa logístico, a gente, de novo, como eu comentei anteriormente, demos uma grande atenção ao TESC, né, visando o preenchimento completo numa safra difícil e com quebras importantes, tanto na soja quanto no milho. Então, a gente colocou todo o nosso esforço para poder usar ao máximo a capacidade do TESC, e com isso, 88% do nosso volume exportado foi através do TESC. Acabamos não fazendo contratos em outros portos, como eu mencionei, apenas um pequeno volume em Barcarena, com hidrovias, e um pequeno volume em Santana, que é um outro porto do norte, com a Ciamport.
Então, tivemos ainda assim um volume importante de 2,7 milhões de toneladas, embarcando em 40 mil caminhões, quer dizer, um trabalho operacional muito importante, 114 barcaças e 46 navios. E acredito que a gente fez grandes melhorias aqui dentro da empresa, de sistemas e de pessoal, sob a liderança do Fábio Dávila, que conseguimos hoje, estamos muito melhores para poder crescer do que nós estávamos no ano passado. Então, eu diria que temos um time altamente qualificado, que tem feito a execução, uma execução excelente de toda essa dinâmica de logística, de exportação, de vendas de mercado interno, de faturamento financeiro, enfim. Então, agradeço a todo o time, parabenizo a todo o time o sucesso desse ano de 24 e estamos muito prontos para um crescimento ainda maior em 25. Aqui um destaque, então aqui fica uma tabela de DRE com os resultados por trimestre, a gente tendo, é importante visualizar, eu acho que o EBITDA ajustado, mostrando que nos primeiros 2 trimestres, ou até os 3, que é do quarto trimestre, teve um grande peso, a gente entrega um EBITDA ajustado de 90 milhões no ano contra 60 milhões, ou seja, um crescimento de 50% no EBITDA, então um crescimento muito forte. Nós tivemos também uma equivalência patrimonial, quer dizer, um efeito do nosso resultado, lembrando a todos que o TESC não é consolidado, a gente, apesar de ter 51%, nós temos co-controle, e com isso a gente coloca o resultado líquido do teste através de equivalência patrimonial, que veio, então, 23 milhões de resultado do teste. E nós sentimos no nosso balanço um efeito da depreciação, que eu também comentei anteriormente, de 19 milhões, foi o efeito de depreciação do teste, e ainda 16 milhões de despesas financeiras referentes à aquisição do teste. Então, apesar de tudo isso, nós entregamos um lucro líquido de 27 milhões, e se nós excluirmos os efeitos não caixa, que seria a equivalência patrimonial, a depreciação e o imposto de renda diferida, nós estamos falando numa geração de caixa de 40 milhões. Então, isso nos dá um grande combustível para entrar nesse ano de 25 muito bem guarnecido e com grandes crescimentos em relação ao ano de 23. Um outro ponto também muito importante, a gente tem uma única dívida de longo prazo, que foi uma dívida constituída para aquisição do terminal. É uma dívida que já representou mais de 2 vezes EBITDA da Agri Brasil, então é a única dívida de longo prazo, dívida não operacional. O resto das dívidas são sempre atrelados a estoques, a recebíveis, enfim, ao dia a dia da empresa. E essa dívida vem reduzindo por 2 motivos. Primeiro, e o principal motivo, pela melhoria de resultados. Então, fechamos o ano de 24 com uma dívida apenas de uma vez EBITDA, então uma dívida muito confortável. E a gente ainda fez alguns pagamentos. Nós tivemos receitas de dividendos do TESC, pela primeira vez, lembrando que o TESC também tem dívidas que foram feitas para poder fazer o crescimento e o investimento em CAPEX, e além de pagar todos os serviços da dívida, os resultados extraordinários do TESC permitiram a distribuição de dividendo, e com isso a gente conseguiu amortizar já um pouco dessa dívida, que está hoje em cerca de 90 milhões de reais. Era uma dívida que iniciou em 125 milhões e hoje já está em 90 milhões de reais, ou seja, apenas uma vez EBITDA, uma dívida hoje muito mais confortável. Agora, falando um pouco de TESC, então, de novo, essa sinergia entre Ag Brasil e TESC foi que permitiu
esse resultado fantástico, inclusive no teste. Então, ajudou as duas empresas, que a Brasil ela conseguiu fazer exportações em cenários mais complicados e conseguiu embarcar o volume esperado dentro do teste, que era de 2,2 milhões de toneladas, apesar das grandes frustrações de safra. Nós conseguimos fazer esse volume recorde de grãos no teste. Nós também conseguimos, devido ao fato do TESC ter três berços e ter essa capacidade de, no próprio berço de grãos, fazer descarga de algum produto, nós fizemos um volume total no TESC de 5,8 milhões de toneladas, quer dizer, foi um recorde para o TESC, 30% de acréscimo em relação a 23. Tivemos uma geração de caixa recorde, que possibilitou a distribuição de dividendos de mais de 15 milhões durante 24. Tem um pequeno ajuste, foi em 24 e não 25. Foi durante o ano de 25, mas referente ao ano de 24, logicamente. Nós temos ainda um volume de aço que foi recorde, aço importado. Isso ele conseguiu essa sinergia de um terminal multipropósito. Em muitos momentos onde faltava grão, a gente conseguiu descarregar algum produto. A margem não é tão boa, mas contribuiu com a margem total e o volume total do teste. Já para 25, a gente espera um ano ainda melhor, porque devido às grandes safras, tanto de milho quanto de soja, nós esperamos volumes mais altos de exportação de grãos, e com isso as margens totais maiores. Além do que, a gente deve ter uma revisão da tarifa de elevação no segundo semestre, e isso pode trazer resultados ainda mais fortes para o teste. Demanda de aço continua extremamente forte em São Francisco do Sul. Filas de espera chegam a 60 ou acima de 60 dias para descarga de navios de aço. Além do que, estamos de olho na descarga também de outros produtos, como fertilizantes, ou até o próprio milho. Tem uma discussão se seria importado nesses meses de entre safra, entre abril e maio, da Argentina, se vai ter alguma importação do Brasil. A gente também está de olho nessa oportunidade. Então, dentro do TESC, a gente também teve um lucro bruto recorde. No quarto TRI de 24, a gente teve 54 milhões contra o quarto TRI de 24 de 38 milhões, então um crescimento de 40%. Nós tivemos no lucro bruto total do ano 40% de alta também, então de 105 milhões vamos para 150 milhões, uma margem de lucro bruto de 53,4%, pouco melhor do que o ano passado. E as margens EBITDA, em comparação trimestre contra trimestre, a gente aumenta em 40%, então um quarto TRI muito forte no teste, e um crescimento de 45% da margem EBITDA total. Então, crescimentos que vêm galopando ao longo dos anos dentro do teste. E como comentei, uma margem EBITDA de 46%, então tivemos um crescimento importante na margem percentual de 44,5% para 45,7%. E como imaginamos fazer um mix maior de grãos esse ano, devemos aumentar ainda mais essa margem, querendo chegar a 50%. Então, essa é uma margem estrutural que não se altera, quer dizer, que tem a tendência a melhorar, até porque grande parte da tese do TESC, pelo menos metade do volume, vem de exportação, e dentro de câmbios mais altos na exportação, isso pode também melhorar essa tarifa. Lucro líquido do TESC também recorde em 24, tanto no quarto TRI quanto no ano. Então, saltamos no ano de 17 milhões e 23 para quase 40 milhões e 24. Um aumento de margem muito importante de 9% para 13,5%.
e que a gente deve continuar aumentando para esse ano de 25. Esse slide eu gosto muito, ele representa da onde a gente entrou no TESC. Nós lembramos que a gente assinou a compra da nossa participação em 2020, em pleno Covid, e assinamos, concluímos a transação, fizemos o closing no comecinho de 22, salvo engano. Então, desde a gente tá perto, quer dizer, o TESC tinha uma margem EBITDA muito mais baixa, de 27%, era um terminal que só fazia descarga, era um terminal que estava com uma descarga ainda com volumes pequenos, enfim, com uma série de desafios, e a gente conseguiu, durante essa nossa entrada, ou desde a nossa entrada, o TESC melhorou muito, quer dizer, melhorou muito. Talvez uma parte foi também sorte, que é sempre bom contar, mas nós tínhamos contratos atrelados à IGPM, que teve uma grande subida, contratos de descarga atrelados à IGPM, possibilitou uma grande melhora de margem, mas o grande trunfo foi em 23, quer dizer, a grande retomada foi em 23, quando o TESC ligou as esteiras para exportação, e isso gera margens muito melhores, então a gente já chega num patamar de 45%, crescendo 40% média nos últimos 4 anos. E devemos continuar crescendo na mesma, na mesma proporção ainda por mais algum tempo, de um terminal como está. E depois tem uma série de oportunidades de novos investimentos que a gente está sempre olhando, mas sempre com cautela, em cenários de juros altos, custos altos, quer dizer, tem que ter um retorno muito alto para poder fazer sentido, e também trabalhando muito na desalavancagem do TESC, inclusive, que já chegou a ter, salvo engano, 5 vezes EBITDA de alavancagem, já reduziu para menos de 3. Então estamos num processo de desalavancagem também no TESC importante. Aqui os resultados totais do TESC. Então, o TESC ele tem um faturamento muito menor, quer dizer, o faturamento dele é o faturamento do serviço de elevação. Nós tivemos, então, essa margem EBITDA, um crescimento importante de mais de 1,1 ponto percentual, ou de 45% no volume total de EBITDA, um crescimento grande no lucro líquido de mais de 100%, e com isso a distribuição de dividendos. Então, isso está muito além do que era esperado dentro dos investidores da debênture. Então, são notícias muito boas também para os detentores das debêntures, que devem estar bastante felizes com a performance da empresa. E, finalmente, a gente faz uma combinação de resultados para banco, para stakeholders que nos veem como um grupo, lembrando que nós não temos o balanço consolidado, apesar de termos 51% das ações do TESC, é um co-controle, então, por isso, são dois balanços separados, mas, combinadamente, nós temos um faturamento de 2,5 bi, combinadamente, nós tivemos um lucro de 270 milhões, e, combinadamente, tivemos um EBITDA de 218 milhões. Então, e lucros líquidos, conforme abaixo, 27 milhões na Agri Brasil, mais 37 milhões no TESC. Estamos extremamente felizes com o resultado. Combinadamente, é um EBITDA que já beira 8% no combinado. Então, estamos extremamente felizes com o modelo, com o resultado de 24, que eu acho que consagra um modelo que a gente vem testando desde do nosso início, em 2015, de operações, e nós trabalhamos muito inicialmente comprando o contrato take-or-pays das grandes operadoras bandeira branca, como Rumo, Hidrovias do Brasil,
e fomos crescendo junto com elas. Acho que entendemos o momento adequado para investimento num ativo de infraestrutura, quando nós sentimos que a logística vinha sendo tomada por safras crescentes e pujantes, que novamente o produtor brasileiro é extremamente competente, consegue aumentar todos os anos rendimentos recordes que nós tivemos esse ano na Bahia, no Mato Grosso, enfim, cada ano é mais uma surpresa agradável. Então, o Brasil sempre sendo celeiro cada vez mais, acho que talvez até mais atualmente, com todo o cenário geopolítico, com essa função de alimentar ao mundo, e a Agri Brasil sendo uma das principais, das três maiores empresas de capital nacional exportadoras de grãos. Então, estamos extremamente felizes de estar nesse contexto, de poder ter como uma missão ajudar a alimentar o mundo e seguimos na nossa missão. Então, esperamos um 2025 muito forte. Mais uma vez, queria agradecer todo o time da Agri Brasil e TESC pelos incríveis resultados e agradecer a todos que nos apoiaram e continuam nos apoiando nessa jornada, pois é uma jornada já de 10 anos. Quem trabalha no setor agro ou infraestrutura sabe das dificuldades de uma empresa nacional de crescimento, mas eu acho que através da nossa disciplina e resiliência, entendo que a gente tem encontrado o modelo correto e que nos últimos 8 trimestres, salvo engano, a gente tem entregue resultados muito uniformes, quer dizer, desde a época que a gente ligou a esteira do TESC do granel, a gente conseguiu entregar resultados trimestrais sempre positivos e com muita uniformidade, que eu acho que é o que todos os stakeholders esperam, e não sempre uma tendência de crescimento. Então, é isso que eu tinha para falar. Gostaria de agradecer a todos e fico à disposição aqui para uma sessão de Q&A. Pessoal, fiquem à vontade de passar qualquer pergunta através do chat, para que eu possa tentar respondê-las. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, estão aqui me perguntando sobre o efeito do Trump nas exportações de soja e milho brasileiras. Ainda é difícil dizer, eu acho que amanhã vai ser um grande dia para nós entendermos o quanto essas tarifas de imposição que ele está colocando são de fato reais ou não, mas sem dúvida que ele gera turbulência dentro das relações internacionais entre Estados Unidos e China, principalmente, e isso gera uma oportunidade para o Brasil. Então, acho que gera uma oportunidade para grandes compradores chineses ou asiáticos virem comprar mais grão no Brasil. Nós ainda não estamos, nós não vimos grande efeito disso. A safra tem sido, apesar de muito grande na soja, ela tem sido comercializada numa velocidade bem menor do que nós esperávamos. Então, nós esperávamos que nesse momento os portos gerais no Brasil estivessem extremamente congestionados, que não tem sido o caso por enquanto. Nós tivemos um fevereiro muito ruim e abril agora já começa a ser um pouco mais calmo, uma tendência de aumento de volume. Então, tivemos uma, uma exportação de volumes que já estavam pré-negociados, diria, antes da safra, e agora num braço de ferro onde o produtor busca preços maiores e as trades
buscando preços que possibilitem a exportação, que não tem sido muito caro. Mas continuamos acreditando em grandes exportações, lembrando que o Brasil tem uma capacidade, até um número que eu estava vendo ontem, apesar de uma safra de 310 milhões de toneladas, vi ontem um estudo onde dizia que o Brasil tem uma capacidade de armazenagem de 190 milhões de toneladas estática. Então, isso colocaria aonde vamos colocar 120 milhões de toneladas. Também ouvi uma história há 2 semanas de que o Brasil teria importado silobag suficiente para armazenagem de quase 30 milhões de toneladas temporárias. Então, e o Brasil tem uma capacidade de exportação entre 15 e 20 milhões de toneladas por mês. Então, em 6 meses, o Brasil deve exportar 90 milhões de toneladas. Então, há um equilíbrio, quer dizer, não existe ainda a tese de que falta armazenagem ou que não tem aonde colocar, ou seja, o produtor vai estar pressionado. Acho que quem achar, quem levar essa tese adiante pode ter um problema, porque não tem essa pressão toda. Lógico que ele tem contas a pagar, ele tem compromissos a cumprir, mas é um braço de ferro duro e podemos ver um farmer selling ainda devagar durante o decorrer do ano. Uma segunda pergunta, no segundo trimestre de 2025, a Coafco, segundo trimestre de 2025, a Coafco irá iniciar as operações terminal no STS 11 em Santos. O que isso pode afetar os volumes movimentados no TESC? Na verdade, Mauro, uma boa pergunta. A gente acredita que não tenha muita interferência. E não tem muita interferência porque são zonas de diferente exportação. Você tem no Brasil vários corredores de exportação. O corredor do TESC é um corredor que leva produto principalmente do Paraná e Mato Grosso do Sul. Alguma coisa de São Paulo, alguma coisa do Rio Grande do Sul, e em momentos de altas tarifas ferroviárias ou grandes filas em Santos, poderia buscar algum volume do Goiás e do Mato Grosso. Então, certamente, esse volume do Goiás e Mato Grosso fica mais em xeque, ou fica mais difícil de trazer para o Sul, devido aos grandes terminais que estão sendo inaugurados em Santos. Então, então a gente entende que o STS 11, que é um belo terminal e que ajuda a, a, a exportar os nossos saldos exportáveis, ele não deve afetar o TESC. A zona que afeta o TESC serão terminais em Paranaguá, que é o grande concorrente do TESC, é o próprio Terminal 101 em São Francisco, que vem estando lotado há muitos anos, e os terminais de exportação em Paranaguá, que também estão bem cheios, não estão tão cheios quanto nós imaginávamos. A fila em Paranaguá chegou a 15 dias, reduziu e agora tem aumentado novamente. Então, esses são os nossos maiores concorrentes na exportação de grãos. Pessoal, mais perguntas? Tem uma pergunta aqui que veio através do chat. Como a AgriBrasil consegue se blindar de possíveis RJs? Bom, nós tivemos no ano passado, de fato, uma série de RJs no setor. Eu acho que a maioria delas de empresas que estavam expostas a crédito com o produtor, crédito com produtores talvez menores ou produtores de segunda linha. Nós não temos, não é nossa prática, não é o nosso mercado, nós não pré-pagamos produtor, nós não damos insumos para produtor para pagamento futuro.
Então, a gente tem zero risco produtor, embora a gente tenha uma série de outros riscos na cadeia, como eu já mencionei, o maior deles talvez de um grande aumento de frete rodoviário. A maneira que nós cercamos esse risco é um livro muito pequeno futuro. O nosso livro geralmente é um livro muito spot, ou seja, nós fazemos vendas e compras de produto que a gente vai carregar em um mês, 2 meses, máximo 3 meses, então a gente tem pouca exposição futura. E pegando um gancho nesse ponto, também acabei esquecendo de colocar que nós estamos trabalhando desde o ano passado numa nova linha, que é a Agri Brasil Fertilizantes, que a gente tem pensado qual é a melhor maneira de nós entrarmos nesse produto. Nós entendemos que a nossa entrada ela é muito voltada, mais uma vez, pela logística. Somos investidores de um terminal que tem a capacidade de descarregar fertilizantes com um terminal próprio. Nós temos nossos sócios dentro do terminal, são donos de empresas de armazenagem de fertilizantes. Nós temos uma cadeia de 1.400 fornecedores, grandes produtores, grandes cooperativas, pelo Brasil inteiro, que consomem algo como 12 milhões de toneladas de fertilizantes anualmente. E nós temos um movimento de quase 40 mil caminhões vindo para os portos. Então, a gente entende que faz muito sentido fazer o caminho contrário, quer dizer, a gente poder ter carga de retorno para esses mesmos fornecedores, e lembrando que isso não vai nos expor a um risco fazendeiro, porque a gente vai continuar fazendo as vendas à vista e muitas vezes venda como barter, porque então a gente consegue trocar fertilizantes, matérias-primas, por milho ou por soja para exportação, e com isso fazer o uso da cadeia. Então, a gente começa as operações, a gente já está com as licenças recém-colocadas dentro da empresa, então a gente deve começar a operar já no segundo trimestre. Então, esse trimestre que nós estamos entrando, já vamos começar a ter operação na Agri Brasil Fertilizantes, que é uma subsidiária 100% da Umber Agri Brasil. Então, essa entra integralmente no nosso balanço, mas a gente vai começar a destacar dentro das próximos calls essa atuação. Pessoal, mais perguntas? Bom, mais uma perguntinha vinda pelo chat. Como nós estamos posicionados em Take or Pay com outros fornecedores de logística no Brasil? Bom dia. Continuamos com poucos contratos com terceiros eu digo em outros portos. Continuamos com foco total para alimentação do TESC. É um ano que talvez esses contratos possam nos fazer falta. Nós temos um posicionamento no norte do Brasil, nós já fizemos algumas exportações pelo norte do Brasil e temos mais compromissos de exportação por lá. E estamos analisando caso a caso como é que seriam compromissos em outros portos, mas não temos compromissos de longo prazo. Temos um pequeno compromisso no norte do Brasil e um grande compromisso no TESC, que é o nosso carro-chefe. Pessoal, não estou vendo mais perguntas, fiquem à vontade de colocar, mas caso não tenha, vamos encerrando por aqui. Queria mais uma vez agradecer a todos, deixar nosso time financeiro, liderado aqui pelo Matheus e o Fábio, à sua disposição para questionamentos, para análise mais detalhada. Nossas informações foram soltas para a CVM, se não me engano, ontem à noite, então estão todas no site.
E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo o nosso time que fez esse ano maravilhoso de 2024 e seguimos firmes uma atuação com a mesma disposição para 2025. E agradecer a todos vocês que nos ajudaram, parceiros, stakeholders, bancos, financiadores, que têm nos ajudado em toda essa trajetória. Muito obrigado e até breve.